Bom dia, quinto ano. Estamos iniciando mais uma semana. É uma semana bem atípica do que nós tivemos anteriormente, porque essa é uma semana que não teremos atividades no livro, não teremos atividades na plataforma, apenas as atividades de revisão para as avaliações que começarão semana que vem. E nós iremos falar nesses vídeos sobre os assuntos que já foram tratados. Hoje, de língua portuguesa. Eu quero começar o nosso assunto hoje lendo para vocês versinhos deste livrinho aqui, ó. Isso, esse livrinho que vocês têm, é o nosso livrinho paradidático. É o Locolix. Lá na página 8, você vai encontrar o seguinte versinho. Prestem atenção na forma como ele será lido. Um homem regava a mangueira, usando a comprida mangueira. Foi quando a manga caiu na sua manga e deu-se um auê na mangueira. Vocês observaram que há duas palavras que elas se repetem, mangueira e manga, porém elas têm significados diferentes, embora a grafia, ou seja, a escrita dela, seja a mesma. Isso aí são palavras homônimas. Palavras homônimas são palavras que têm a mesma escrita, mas elas têm significados diferentes. Nós vamos também ver na página 12, aqui ó, página 12, esse versinho aqui. Ele vai tratar dos parônimos. Os parônimos, eles não têm a mesma grafia, eles têm grafia diferente e a pronúncia parecida. Olha a leitura. Havia um maestro no aperto, porque logo após o concerto, o seu carro quebrou e ele o levou ao concerto depois do concerto. Quando você fizer a leitura desse versinho, você vai ver que nós temos concerto com S e concerto com C. Porém, a pronúncia, ela é bem parecida. Isso aí são palavras parônimas, que é um dos nossos assuntos que vai ser tratado aqui na nossa apostila. Nós temos aqui, ó, essa apostila do dia de hoje. Vamos lá? Está assim. Relacione corretamente. Aí nós temos 1 para encontro vocálico, 2 para encontro consonantal, 3 para dígrafo. Relembrando, encontro consonantal é o encontro de consoantes, que podem estar na mesma sílaba ou em sílabas separadas. Encontro vocálico é o encontro de vogais, que eu classifico em hiato, ditongo ou tritongo. E dígrafo são duas letras que representam apenas um fonema, ou seja, apenas um único som. Nós temos dígrafos vocálicos, como an, em, on, com mn, e nós temos os dígrafos consonantais, LH, NH, CH, RR, SS, QU, GU, XC, e por aí vai. Aí você vai relacionar, inclusive, a esses conceitos que eu acabei de falar com vocês. A partir daí nós temos, observe o encontro destacado e continue relacionando, ou seja, você vai continuar relacionando 1 para encontro vocálico, 2 para o consonantal e 3 para o dígrafo. Eu tenho um grupo de palavras e em cada palavra há pedacinhos destacados. Por exemplo, na primeira está assim, cachoeira, brigadeiro, avião e céu. Eu destaquei um tipo de encontro, você vai dizer qual desses que está relacionado lá acima. Número 2, o encontro vocálico das palavras que você classificou acima são classificados como hiato, ditongo ou tritongo. Então você vai observar as palavras que têm encontro vocálico e vai dizer se eles são classificados como hiato, ditongo ou tritongo. Número 3, escreva duas palavras que possuem sua grafia, a grafia escrita da palavra dígrafo, ou seja, você vai escrever duas palavras com dígrafo.
4. Relacione os parônimos aos seus respectivos significados. Em caso de dúvida, você pode consultar o dicionário. Vamos lá? Eu tenho acento com C e acento com S, cozer com S, cozer com Z, cerradas com C e cerradas com S, e concerto com S e concerto com C. Número 5. Separe corretamente as sílabas das palavras com encontro consonantal e classifique-as quanto ao número de sílabas, gente. As palavras quanto ao número de sílabas, elas são classificadas em monossílaba, se tiver uma sílaba, dissílaba, 2 sílabas, trissílaba, 3 sílabas, polissílaba, 4 ou mais sílabas. Número 6. Destaque a sílaba tônica da palavra e classifique-a quanto à tonicidade, isto é, em oxítona, paroxítona ou proparoxítona. Quanto à tonicidade, as palavras se classificam em oxítona, paroxítona e proparoxítona. E o que é a sílaba tônica? É a sílaba mais forte da palavra. 7. Escreva a sílaba da palavra que deve ser acentuada e escreva a palavra acentuada corretamente. Eu tenho a primeira palavra, lágrimas. Onde é o acento de lágrimas? Qual é a sílaba que é acentuada? Você vai colocar a sílaba que é acentuada no primeiro quadrinho e escrever a palavra corretamente no quadrinho a seguir. Número 8. Das palavras da questão anterior, ou seja, das questões do número 7, quais são oxítona, paroxítona ou proparoxítona? Vai sobrar quadrinho aí, tá, gente? Não tem problema em estar sobrando. Nós não temos palavras para toda essa quantidade de quadrinhos. Número 9. Empregue a vírgula e justifique o seu uso, relacionando. Eu coloquei letra A, B, C e D. A primeira está assim, Rio de Janeiro, 25 de maio de 2020. Por um acaso a data de hoje, né? Você vai usar a vírgula corretamente e vai justificar o seu uso. Para cada uma, há um uso específico. Por exemplo, eu tenho lá assim, para separar o vocativo, que é o mesmo chamamento. Então, você vai ver em qual delas que, depois de usar a vírgula, em qual delas que ele é utilizado. Segunda folha, nós temos uma cruzadinha sobre pontuação. É só vocês revisarem o conteúdo de pontuação. Depois, no número 11, nós temos uma tirinha que fala sobre substantivo, que foi a primeira classe gramatical que nós estudamos esse ano. E está assim, você vai retirar da tirinha um substantivo comum e um próprio. Número 12, escrever os substantivos coletivos referentes a ilhas, bananas, pássaros, animais de uma região, cães, livros, elefantes e abelhas. Notem que todos esses estão no plural. Então, você vai escrever o substantivo coletivo correspondente a cada um deles, no singular, né? A gente já viu que o substantivo coletivo ele representa um grupo de seres, mesmo escrito no singular. Leia o poema e faça de acordo com a legenda. Aí a legenda está assim. Substantivo primitivo. Circule com lápis de cor verde. Substantivo derivado. Circule com lápis de cor vermelho. Não é circule, é sublinhe. Sublinhe. Um você vai circular e outro você vai sublinhar. O poeminha ele está aí nos quadrinhos, mas não tem problema. Eu coloquei assim para facilitar a identificação de vocês. Está assim: banana, bananeira, goiaba, goiabeira, laranja, laranjeira, maçã, macieira, mamão, mamoeiro, abacate, abacateiro, limão, limoeiro e tomate, tomateiro. Em cada um deles nós temos um substantivo primitivo e um derivado correspondente. 14. Numere corretamente 1 para substantivo simples e 2 para substantivo composto. Lembra que nem todo substantivo composto ele é separado por hífen. Fiquem atentos. 15. De qual substantivo primitivo formou-se os derivados abaixo? Aí eu tenho da letra A até a letra H
Um deles é jornaleiro. E aí, jornaleiro é formado de qual substantivo? Primitivo, né? Qual foi o substantivo primitivo que deu origem a ele? De acordo com a classificação, com a atividade anterior, ou seja, a número 15, você pode afirmar que os substantivos derivados, eles são formados de um substantivo primitivo ou eles não são formados de um substantivo primitivo. Você vai marcar qual das duas é a opção correta. Número 16. Observe os substantivos destacados nas frases e classifique-os assinalando a coluna correta. Eu tenho uma coluna para o concreto e uma para o abstrato. Você vai ler a frase e ver qual que está. Uma delas, por exemplo, está assim: a porta está fechada. E o que está em destaque é porta. Você vai dizer se porta é substantivo concreto ou abstrato, marcando um X na coluna. 17. Leia a frase e responda. O padeiro Manuel ouviu o sabiá laranjeiro. Qual é o substantivo? Eu quero que você tire desta frase que nós acabamos de ler. Um substantivo derivado, um substantivo próprio, lembrando que substantivo próprio é escrito com letra maiúscula. Eu tenho observado grandes erros de grafia nisso, hein, gente? Nomes de pessoas, lugares, estabelecimentos comerciais, letra maiúscula. E o substantivo composto, você vai escrever. Número 18. O termo destacado na frase acima, ou seja, na frase do número 17, é um verbo. Está em destaque o ouvia. Ele pertence a qual conjugação? Lembra que na semana passada nós fizemos um vídeo falando sobre verbos, né, que é a classe de palavras que indica estado, ação ou fenômeno da natureza. Neste caso aí é a ação, né? Qual a ação? A ação do ouvir. E aí, ele se classifica na primeira, ele é um verbo da primeira, da segunda ou da terceira conjugação. Lembra da dica? Se ele terminar em ar, ele é da primeira. Se ele terminar em er, ele é da segunda. E se ele terminar em ir, ele é da terceira. Então, você só vai colocar o verbo ouviu no infinitivo e ver se ele pertence a qual dessas conjugações. E marcar. Número 19. Complete a conjugação do verbo ouvir no pretérito perfeito do indicativo. Eu já coloquei a conjugação do tu e do vós e você vai completar das demais que estão faltando. Façam as atividades, que logo mais nós teremos o vídeo de correção e elas já precisam estar prontas. Já comecem a estudar, porque semana que vem nós temos avaliações. Bom dia para todos vocês!